Calma aí, que a gente não tá ao vivo ainda, não. Eu coloquei o videozinho só pra gente... Pra ver se vai carregar aqui. Quem está me mencionando é o... Vamos entrar, hein? Boa noite, todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, Dani, Su, Kênia, todo mundo, Jane, Fê, Ian. Como vocês estão? Vamos nos apresentando aqui para esperar o pessoal ir entrando e chegando para a live de hoje. Falar de Brasil, falar do nosso momento coletivo para esse ano. Boa noite, Áurea. Marta, querida. Agora que eu estava vendo quem estava entrando. Gente, boa noite, todo mundo. Ai, ai. Tá conseguindo ver os comentários aí, Paulinha? Agora estou conseguindo ver. Deixa eu abrir aqui minha cola. Então, gente, bora lá, né? Para quem não me conhece, eu sou Thaís Camargo, sou taróloga, sou professora de tarô. E hoje eu e a Paulinha, a gente nos reunimos aqui para falar sobre Brasil em 2022. Então, a gente já está passando por um períodozinho conturbado aí, né? Por conta de pandemia, de crise econômica. E aí vamos ver como que isso vai se desdobrar para esse ano agora que está começando, né? Então, se aconcheguem aí nas cadeirinhas, nos sofás de vocês. Quem entrou aí, já deixa o like pra gente no vídeo, dá essa forcinha pra gente aí. Compartilha com os amigos, nos grupos, para o pessoal vir para cá assistir também, para a gente conversar um pouquinho sobre Brasil 2022. Se apresenta então, Paulinha. Então, gente, boa noite. Meu nome é Paula Moore, taróloga, oraculista. Estou aqui fazendo esse trabalho com a Thaís Camargo e a gente vai abrir a mandala do Brasil, tá? Focando no Ano Novo Astrológico, então no período de 20 de março de 2022 a 20 de março de 2023, tá? E essa ideia foi de pegar os principais aspectos que estão acontecendo e justamente poder mapear essa situação para dar uma melhor orientação para vocês, né? Mostrar como o tarô é eficiente nesse sentido, como é uma ferramenta interessante e eficaz. Boa noite, Ranier. Boa noite. De uma certa forma, valorizar nós tarólogos justamente nesse momento, porque vai ser importantíssimo a orientação profissional, tá? O acolhimento profissional, não só na parte de tarô, como na parte de saúde mental, profissionais de comunicação, tá? E todo tipo de suporte que fale de comunicação, tá? E de comunicação clara e comunicação que possa, vamos dizer assim, dar um caminho correto, tá? Uma coisa que eu estava comentando agora com a Thaís, 2022 não é um ano de lockdown, não é um ano que a gente vai ficar em casa, mas talvez seja um ano que a gente possa estar na rua, mas a gente tenha milhões de outros desafios fora de casa. E talvez sejam esses os desafios, tá? Então, é isso aqui que a gente vai vir tratar e como a gente vai lidar com isso. Na mandala astrológica está muito bem mapeado, muito bem traçado, né? Vão ter alguns assuntos polêmicos aqui, a gente vai falar de comunicação das mídias sociais, a gente vai falar um pouco de política,
A gente vai falar um pouco de economia, um pouco de tudo. Então, também peço um pouco de empatia e respeito com nós, que a gente está fazendo esse trabalho aqui, tá? Agradeço a todos. Boa noite, Cléo, Isis. Então, como a Paulinha já falou, a gente vai abordar todos os aspectos que competem a todo mundo, ao Brasil. E aí, é claro que vão ter situações difíceis, né? E aí eu quero que vocês entendam isso até como uma forma de você se prevenir, se preparar para passar por uma eventual situação complicada, tá? Então, assim, aproveitem nesse sentido, né? A gente não está aqui para falar assim, nossa, aquela coisa sensacionalista. Não, a gente está aqui para alertar todo mundo para que a gente consiga passar por isso da melhor forma possível, né? Até porque, igual eu falei, vindo num contexto que a gente já está vivendo aí há 2 anos, não tem como a gente sentar e falar assim, nossa, amanhã as coisas vão estar 1001 maravilhas. A gente ainda está com esses, né? Com essas consequências que a gente está enfrentando aí durante esses anos, gente. Então, bora lá olhar para a mandala. Eu vou pôr a mandala aqui na tela para todo mundo ir acompanhando, para vocês verem o jogo. E aí, quem entende de mandala, né? Quem conhece mandala vai conseguir acompanhar bem. Então, vou colocar aqui. Então, esse daí é o joguinho do Brasil. Tá? E como a Paula disse, a gente abriu para o ano novo, mas pensando nesse ano novo astrológico, porque a gente já está no meio de janeiro, a gente pensou, não, vamos abrir para esse ano astrológico e vamos ver como que isso vai correr até, né, 20 de março de 2023. Então, passo o bastão para a Paula começar. Gente, a primeira coisa que a gente tem aqui bem forte, e aí eu falo para os tarólogos que estão aqui e para as pessoas que são os curiosos, é que a gente tem um Brasil sem foco, um Brasil sem direção e um Brasil que está tentando lutar de tudo que é forma, mas ainda não sabe que caminho chegar, né? E é o centro dessa mandala, né? Muitas opções, muitos caminhos e caminhos nublados, né? E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso porque a gente está num ano regido principalmente por comunicação. A comunicação ela precisa chegar de forma eficaz, eficiente, e justamente quando a gente olha a mandala do Brasil, principalmente a comunicação no nosso país vai chegar de forma distorcida e de forma bem equivocada. Tá? Então, assim, o primeiro alerta de cara estejam bem cientes do que vocês tomem decisões, do que vocês olhem, do que vocês decidam nesse ano, tá? Porque isso tudo vai ser muito importante, tá? Quando a gente fala a gente está abrindo uma mandala de um país, a gente inicia, né, Paulinha? Ana Paula está aqui. Um país estruturado, né? E uma visão ainda de tipo assim, vacinamos, podemos ir para a rua. Então temos aí essa casa 1 como uma visão ainda meio distorcida da realidade e achando que todos podem comemorar, que todos podem sair, que as coisas podem acontecer e que está tudo bem, né? E não é bem assim, né? Ou seja, já é uma mentalidade fechada, obtusa e muito precipitada, né? Um momento muito delicado, tá? A gente começa essa mandala, ela está programada, né? A gente programou ela para dia 20 de março de 2022. E ano gostosinho, desafiador, para ver se a gente aprende, Ranier. E deixa eu olhar aqui para não. Senão eu falo para caramba e como a Thaís. E o que é que acontece? O povo quer se divertir, o povo quer enfrentar o cenário e quer simplesmente esconder uma coisa que está ali, está nas profundezas, né? Que é essa torre com esse 3 de copas.
E a gente olha um pouco de negacionismo, né? De não querer encarar os fatos como eles se mostram verdadeiramente, né? Perfeito, perfeito. E a gente olha o que? A forma como as pessoas se comunicam e a gente vê ainda tudo muito guiado, tá? Tudo muito guiado por um meio de comunicação estrategista, tá? Tudo muito guiado por como as pessoas vão falar e de forma como vão falar, e as informações chegando de forma muito escassa, tá? Muito lenta e de forma muito escassa. Então, novamente, quando a gente olha essa casa 3, tudo chega muito devagar para a gente e chega o que eles querem que chegue. E quem quer que chegue, né? Olha lá o nosso governante, né? Como está pleno, como está bela essa pessoa, como está bem, né? Como está bem disposto, né? E aí, pensando que quem, na verdade, aqui tá eu e Thaís, mas a base dessa mandala foi aberta na mandala astrológica moderna, tá? Então, olhando que o nosso presidente está na casa 10. Então, ele está pleno. Todo pomposo, né? Achando que está arrasando. E aí é aquela coisa, né? Essa cabecinha ali acha que. Eu falando palavrão, mas tipo assim, for o mundo inteiro, o Brasil inteiro, todo mundo, eu tô aqui, vou ficar aqui e ninguém me tira daqui. Então não vou me preocupar com ninguém, não vou me preocupar com nada que eu tenho que fazer, né? Ele tá pleno ali, ó. Para ele não tá sendo afetado de nenhuma forma, então ele tá se sentindo bem. Até porque olha essa casa 3 desse presidente, gente. Tem um diabo com valete de espadas. Então é alguém que só pensa mesmo no próprio nariz, né? Então ele não toma nenhum tipo de decisão, ele não se posiciona pensando no outro, o que ele pode fazer pelo país, pelas pessoas, para resolver problemas, situações. Não, ele está pensando o que eu posso fazer, que tipo de manobra eu posso fazer, o que eu posso soltar que vai me favorecer de alguma forma, que vai me trazer benefícios. Ele não está pensando nos outros, né? Ele não está pensando no país. Para ele nem crise existe. Olha essa Imperatriz com 10 de copas no mental dele. E uma observação desse 10 de copas, né? Ele muito feliz e todo o clã dele muito feliz, né? Então Sim. Ele e os filhos dele muito felizes, muito bem acomodados, vamos dizer, nutrindo dessa nação, né? Esse 10 de copas, essa família toda nutrindo dessa nação, tá? Sim, e aí só para comentar, Paulinho, nesse período aí do que a gente já está falando de presidente, essa casa 3 dele também vai colocar ele esse período aí vai ser um período que ele vai disseminar muito mais fake news, vai tentar manipular a população, vai inventar coisa, vai mentir, vai fazer o que for possível para o quê? Para ele se manter nesse trono dessa imperatriz aí. Tá? Então ele vai mexer os pauzinhos a bel prazer, da forma como ele acha que tem que fazer. Aqui a gente tem poder de manipulação também, tá? Essa casa 3 do Brasil, de eremita com o rei de espadas, até falei com a Paulinha, tem essa coisa do mascarar as notícias, de ocultar algumas coisinhas, de chegar pouca informação pra gente. Não sei se vocês lembram, mas no início do Covid, eles ocultaram os primeiros casos para que não cancelassem o carnaval. Sim. Né? E assim, depois do carnaval a gente divulga isso. Então, esse tipo de manipulação, tá? De realmente demorar a chegar as notícias, demorar a chegar as coisinhas até a gente. Pode ir, Paulinha. E tem duas coisas sérias ali, vamos dizer, no que está bem visível. E
e talvez seja uma grande tristeza para nós brasileiros que estamos tão sofridos. A nossa casa 4, que é o nosso alimento, né, o que está debaixo da terra. Vai faltar, gente. Vai faltar, tá? O nosso alimento está indo embora. Está indo embora. E isso está gerando uma grande crise social, tá? Um índice de desemprego altíssimo, tá? A gente vendo as divisas indo embora e, né, novamente, essa casa 10, essa casa do presidente, ele nem um pouco preocupado. Nesse momento, as pessoas elas vão precisar se reinventar, e se reinventar justamente para se alimentar. A gente, quando vê aquele mago com 4 de copas na casa 7, que é a casa 2 da casa 6, né, veem como elas podem tirar o sustento delas numa situação super difícil. Sim. Né? E essa casa também reflete de como elas vão tirar o sustento para a alimentação também. Porque o que está debaixo da terra não está sendo possível, porque não está chegando, está preso. E por que está preso? Pendurado, a gente pensa assim no pendurado. Tem algum local que está preso, ou seja, não está chegando, né? O pendurado é aquele arcano que ele está preso pelo pé. Então, tem vias de acesso que não chegam dos alimentos. Então, se o povo brasileiro não vai estar em lockdown, vai ter poder financeiro ainda que pouco, mas ele não vai poder comprar o básico. E quando a gente olha a casa 4, da casa 4, ele dando aquele jeitinho dele para se virar, para poder ter a alimentação dele digna e também poder se virar para ter o rendimento dele. Tá? Então, assim, é nessa hora que eu falo muito de as pessoas se ajudarem, as pessoas se comunicarem e as pessoas procurarem ajuda. Sim, eu acredito que esses primeiros 3 meses, 20/3 a 20/6, é o período mais desafiador desse ano. Porque tem novamente uma questão aí de desemprego fortíssima, tem uma questão de falta de alimento na mesa, falta de condições para a pessoa trabalhar com qualidade e eficiência. Tem uma coisa também muito complicada, por exemplo, ok, não tem lockdown, mas e aí? E as crianças, como é que elas vão para a escola se não tem material de limpeza para limpar as escolas? Né? Porque a gente está tendo ali a gente está tendo um nó, literalmente, que é o pendurado, é um nó nas coisas que estão chegando. No que é básico para o sustento, né, de todo mundo. No que é básico para o sustento. Então, sim, está tendo um déficit em tudo. Então, a gente está tendo deficiência na educação, a gente está tendo deficiência na alimentação, e não é por lockdown, é por má administração, é por falta de organização. E sim, a gente também olha a casa 8, é tudo indo escoando. E o presidente feliz, nosso governo feliz, muito feliz. Né, Thaís? Aí Thaís citou a questão das relações, nossas relações internacionais, Thaís. Passar um pouquinho para você. Sim, e só para complementar o que a Paula disse, essa questão do desemprego que aumenta, né, dessa escassez que a gente pode ter aí também, essa roda com 5 de ouros na casa 6, ela também pode falar, né, de uma escassez, que a Paula falou da 2 da 6,
também pela saúde, né? Porque é a casa que vai falar de doenças. Então, a gente tem uma roda com 5 de ouros ali. Então, nesse período, a gente ainda vai ter um período complicado para a saúde, tá? E a gente está vivendo numa pandemia, então pode ter sim ainda um aumento de casos. Por mais que eu veja ali na 3 as pessoas ainda tentando manter algum tipo de algumas medidas, né, de proteção, com esse eremita, com esse rei de espadas, ainda assim há um aumento de casos, tá? Com essa roda, com esses 5 de ouros, pode haver sim até uma demora para a gente terminar esse plano de vacinação, que contribui para esse aumento de casos de Covid, tá? E aí é aquela coisa, né? Se todo mundo pega Covid, não tem ninguém para trabalhar. Se não tem ninguém para trabalhar, não tem onde a gente comprar nada, tá? Então, também tem essa questão aí da saúde que está precária. E quando a gente fala de saúde, tanto a questão mesmo de saúde das pessoas, quanto também do Sistema Único de Saúde, do SUS. Porque é uma roda com 5 de ouros na casa que fala de doenças de saúde. Então, onde que a gente se trata, né? A maioria das pessoas no SUS. E olha como esse SUS, ele tá sendo... está sendo sugado ali, né? Está sendo precarizado. Olha essa casa 3 do SUS, né? Tem uma papisa com 6 de espadas, tudo sendo escoado dali, não tem recursos, não chega recursos para o SUS. Então, vai faltar material. E aqui, né, uma papisa com 6 de espadas. Pode ser também essa questão das vacinas que não chegam lá, a questão da administração do local, organização de contratos, de contratações, de contratos com as empresas também de medicamentos, de vacina, tá? A casa 7 da nossa casa 6, a gente tem um diabo com valete de espadas, gente. Isso aí pode ter sim ali dinheiro, né? Isso não é nenhuma novidade para a gente, que é brasileiro, né? Mas tem corrupção ali. Então, assim, por que está tão precário o sistema de saúde? Porque tá uma roubalheira, né? Tá tendo corrupção ali dentro. Então, isso também vai afetar essa questão dos insumos básicos, né? E aí, falando de nossas relações internacionais, está indo de mal a pior, né? Ali tem um casa 11 de namorados com 9 de espadas. Então, a gente pode ter sim, Marta, pode estar havendo sim desvio de recursos, tá? Já está tendo desvio de recursos e a gente vai ter uma crise de abastecimento que aparece gritante na casa 4, que é o que está debaixo da terra, que tem um nó, não chega. E aí, quando não chega o abastecimento, não chega para lugar nenhum. E aí, tudo falta, né? Então, esse período aí é muito complicado. Já existe um desvio que aparece gritante na casa 8 e existe um nó na nossa subsistência que está nítido ali na casa 4, né? Então, isso está bem gritante. Perdão, Thaís. Vai lá. E aí, sobre essa questão de relações internacionais, em nível de relações mesmo, de boas relações com outros países, esse namorado com 9 de espadas, né? A gente já sabe que a gente não, né? Depois que nosso presidente entrou aí, que a gente já não tem assim tantas relações internacionais bem construídas, mas eu vejo que essa falta de relações, com toda a crise que pode acontecer, isso pode ainda se acentuar. A gente pode ter dificuldade de ter um comércio de exportação, tá? Então, pode ter, sim, esse probleminha aí. E é uma coisa, assim, e aqui eu vou falar dessa questão de exportação internacional, né, para os outros países, vai ter um declínio, tá? Tanto pela situação do Brasil nesse período, mas os outros países também não vão estar muito legais, tá? Porque se a gente derivar essa casa 11 aí como sendo os outros países, eles também vão passar por algum tipo de crise. E isso daí é como se juntasse, tudo isso se juntasse e formasse uma crise que afeta principalmente o Brasil, porque essa questão da economia, né, de comércio de exportação, afeta diretamente a economia dentro do país. Tá? E eu acho interessante porque nessa mandala a gente tem uma justiça com 9 de ouros na casa 2, a gente olha ali e pensa assim, nossa, tá tudo lindo na nossa economia, tá tudo correndo certinho, né?
Mas se a gente deriva, né, essa economia, a gente vai ver bastante problemas, né? Então é como se tudo ali tivesse essa coisa da imagem de que está tudo sob controle, né? Mas quando a gente, até para a questão da 7 ali, né? Se a papisa com 6 de espadas, escoando esse dinheiro dá 2. Sim. Tá? Sim. Então, assim, é uma coisa que isso vai trazer problemas quando a gente derivar a mandala. Vocês vão entender melhor que a gente está falando dessa questão da economia, que tem dinheiro sendo escoado ali, sugado, e a gente vai ver como isso vai impactar quando a gente falar dos outros períodos, tá? Mas pode falar, Paula. Marta, você perguntou quando eu acho que as coisas começam a faltar. Eu vou te falar uma conta que eu fiz, e é uma conta que é um pouco fatalista, mas é uma conta que eu fiz por vários métodos. A imperatriz, ela rege a primavera. Só que aí a gente tem que pensar que não é a primavera do Brasil. O dinheiro está sendo escoado para fora do Brasil. A Casa 8 está sendo escoado para fora do Brasil. Então, 20 de março está iniciando a primavera de fora do Brasil. E é de fora do Brasil que está vindo a crise de escassez. Quando eu penso que uma imperatriz ela realiza com muito poder, com 10 de copas, você bota 20 de março e bota 10 dias de extrema potência, e aí eu te digo que a partir do dia 30 de março falta tudo. Falta tudo. Começa a faltar tudo. E aí nós temos assim, e aí aqui nós temos já algumas pessoas, quer dizer, já temos a honra de ter astrólogos aqui, né? Essa mandala foi aberta no dia 20 planejada para o dia 20 de março, mas a gente sabe, tá, que em abril a gente tem 2 eclipses muito complicados, tá? Que acontece no dia 16 do 4 e no dia 30 do 4. Então, antes desses dias, sinceramente, a situação já entrou num estado de calamidade. E aí, gente, não adianta entrar eu, Paula, o meu colega, num estado de egoísmo e ir para o supermercado e comprar 10 quilos de arroz, 20 quilos de arroz, não sei quantas latas de óleo, não sei o que. É uma coisa que já é eminente. Por quê? A gente fez essa mandala do Brasil, mas eu e Thaís, a gente fez um estudo profundo, abrimos mandalas de outros locais, abrimos mandalas dos presidentes, olhamos outros estudos, e a coisa ela já começa a entrar em estado caótico a partir de um mês da data de hoje. Então, hoje é dia 16, a partir do dia 16 de fevereiro, apesar da gente não entrar no novo ano astrológico, a coisa já começa a desvingolar. E aí começa a pipocar. Por quê? Porque nós somos um país dependente de potências. E essas potências elas vão entrar num estado que vai ter um alerta vermelho. E aí, justamente, quando elas entram em alerta vermelho, elas automaticamente nos prejudicam, tá? E a gente vê elas aonde? Na casa 12, diabo com valete de espadas, tá? Vai ter uma cobrança deles em cima da gente, tá? E não vai ter como. E isso reflete o quê? Na nossa roda com 5 de ouros, nossos recursos acabando, o alto índice de desemprego, as prateleiras sumindo, e a gente vai ter que aprender a se adaptar novamente, a viver com o básico, a se confortar com o básico e a entender o seguinte, que a gente precisa entender várias coisas aqui. Entender os ciclos naturais, entender a natureza, respeitar a natureza,
e ressignificar a vida. Não adianta continuar extraindo, que não dá. Simplesmente não dá. Então, assim, eu dei essa parada para responder você, Marta. Admiro muito o seu trabalho, inclusive como astróloga, para dar essa entrada. Então, assim, essa não é uma mandala isolada. Existe um estudo aí que, novamente, a mandala é aberta dia 20 de março, mas a partir do dia 16 de fevereiro, o sistema do Brasil entra em colapso, porque o Brasil ele não é uma nação sozinha. Ele é dependente de potências, e essas potências estão entrando em colapso. Essa mandala é uma mandala de nação, e essas nações elas vão cobrar com severidade, né, o desrespeito dessa nossa casa 10, dessa falta de compromisso dessa casa 10, dessa falta de valores dessa casa 10. Tá ok? Sim. Então, assim, eu interrompi para falar isso. Vamos girar um pouquinho? Só responder a Ana. A Ana falou, me bateu aqui a possibilidade de greve de caminhoneiros. Sim. Isso daí é uma possibilidade, sim. A nossa casa 3 do Brasil tem uma eremita com rei de espadas, tá? Então, pode ter, sim, para mim, fala, sim, tem essa possibilidade de greve desse eremita se trancar por ser uma estratégia desse rei de espadas de conseguir o que eles querem, de reivindicarem alguma coisa. Faz sentido sim, tá, Ana? Essa questão da possibilidade de greve de caminhoneiros, porque a Casa 3 que fala das movimentações, dos transportes, né? Aquilo que leva e traz tudo dentro do Brasil, né? E também tem uma coisa, os caminhoneiros, eles vão estar sem apoio na saúde, eles vão estar sem suporte na economia, eles vão estar sem o quê? Combustível. Então, assim, a classe dos caminhoneiros é uma classe muito unida. Então, eles vão se unir. Então, assim, para tentar se fortalecer, para a classe deles favorecer. E, assim, todas as classes vão tentar se unir. E aí eu falo também, né? Quando eu bato, eu converso com a Thaís em live, não sei o quê, eu falo assim, tarólogos, vamos nos unir. Porque todas as classes estão se unindo e aí a gente está numa beira de uma crise, né? E o que a gente precisa? A gente se unir, a gente precisa se comunicar com clareza, porque a nossa síntese está falando de uma comunicação desfocada, complicada, a nossa 3 está falando de rigor, a nossa 3 está falando de coisas escondidas, tá? Para o quê? Para camuflar, entendeu? Para camuflar, quando a gente vê uma 3 conectada a uma 9, para falar assim, gente, está tudo bem, isso aí vai passar. Não, não vai passar, demora para passar. Eu e Thaís, a gente vai girar isso, eu tenho que segurar meu Mercúrio em Gêmeos, gente. Eu também, eu tô aqui, né, só pegando pergunta. O Renan, essa casa 4 com pendurado 8 de copas, poderia ser brasileiros querendo deixar o Brasil? Sim, pode sim, até porque a casa 9 ali tem movimentação com esse sol, né? Apesar que tá com uma rainha de copas, mas eu diria que sim. Mas olha só quem sai do Brasil, olha essa casa 2 da 4, quem tem condições, quem tem oportunidade. Tem condições, infelizmente. Tá? Então, ainda a gente também... Isso. Quem está aqui, Renan, vai ter que se ajudar. Eu escrevi um texto dos enamorados e o enamorados não é o arcano enamorados. O enamorados é uma soma do 2, e aí a gente tem que pensar todos os arcanos menores do 2, com todos os arcanos menores do 4, mais o próprio arcano enamorados. Então, a gente tem um 2 de ouros que atrasa nas coisas. A gente tem um 2 de espadas, que é um negacionismo danado. O 2 de copas é o principal conselho. Gente, vamos fazer match, vamos conversar, né? Vamos tentar estabelecer boas comunicações para a coisa andar.
E qual outro? 2? E o 2 de paus. Vai ter muito obstáculo, porque vai ter muita gente na zona de conforto. E quais são os 4? 4 de espadas, muita gente em casa. 4 de paus, vai ter querendo gente se divertir, ignorar as coisas que estão aí, tá? 4 de ouros, vai ter gente que vai querer comprar o mercado todo e trancar para enfim, para não ceder para o outro. Então, que nem quando surgiu o Covid, esvaziou a prateleira de álcool gel. Quais são os outros 4, gente? Socorro. 4 de copas e 4 de... 4 de copas, o pessoal ouros. sacudo, né? Entediado, falando assim, caramba, isso não vai passar. Não vai passar, e vai ter que ser do básico. E vai ter que se adaptar, vai aumentar o índice de depressão? Vai! E que bom, vamos nos comunicar, vamos melhorar essa comunicação. Porque depressão é isolamento, gente. Depressão é quando a gente não conversa, quando um não ajuda o outro. E 6, namorados. O pessoal vai estar muito intenso, vai estar muito emotivo, vai querer se relacionar. Enamorados, quando a gente fala de saúde, Thaís dá uma palestra sobre enamorados na saúde. Fala, Thaís, por favor. Namorados na saúde né? Um ano 6, como a Paulinha disse. Então, o que? Doenças respiratórias, né, gente? Então, sim, quando a gente olha para enamorados na saúde, fala assim de problemas, da gente ter esse cuidado com doenças respiratórias. A gente está numa pandemia de Covid. Então, né, a gente tem que se cuidar, tem que ter cuidado. Sempre falo que namorados, ele traz essa questão de órgãos, né, duplos, né, pulmão. Então, é um ano para a gente ainda ter cuidado, ainda se resguardar, não tá esse oba-oba todo aí, tá? E uma coisinha, né, o pessoal, o que tem de bom aí, né? O que eu vejo de bom? É assim, essa casa 5, né, a gente tem a mandala casa 5 ali, tem uma estrela com as de espadas. Então, assim, a gente vai estar nesse turbilhão de coisa, tem dificuldade, tem esse problema de crise de saúde, crise de desemprego, que pode dar uma intensificada, as pessoas tendo que se reinventar. Mas essa 5, para mim, fala de uma abertura também para realmente se reinventar, de tentar coisas diferentes, de tentar fazer coisas que antes, por exemplo, as pessoas viam apenas como um hobby, um passatempo. E também fala dessa questão do estar aberto para buscar relações, apesar que essa casa 11 está bem problemática, tá? Mas eu vejo essa abertura, assim, né, de querer realmente buscar apoio, buscar algo que a inspire, né, que dê um alívio. E aí a gente olha essa casa 9, né, no que as pessoas vão se apoiar nesse período. Nas suas filosofias de vida, na sua religião, nas suas crenças, né? É buscar esse abrigo, né? Esse aconchego nessa casa 9. Então, pode ser sim um período que vai se intensificar essa busca pela religião, pela espiritualidade, por uma filosofia de vida que traga algum conforto, tá? Então, isso vai estar intensificado. E aí, o que é, né? E aí, a gente lembrar, assim, da gente ter que reinventar o nosso trabalho para conseguir nosso ganha-pão. E vai ser um período que as pessoas vão estar buscando filosofias, buscando crenças. Então, pode ser que dê um boom aí também nessa questão da espiritualidade, tá? Mas aí a gente tem dois lados da mesma moeda, né? A espiritualidade realmente consciente, com esse sol aí, mas aquela espiritualidade tóxica, né? Um good vibes tóxico. Então, a gente também tem que ter esse cuidado aí, porque essa casa 5 de estrela com mais de espadas acaba indo para qualquer um dos lados, né? Sim, sim. Rainer, querido, essa torre com 3 de copas, na última derivação, olha, eu vou falar para você que eu vou botar meu joelhinho no chão e vou agradecer muito, porque ela vai ser tudo que eu estou pedindo a Deus. Na última derivação, não agora. Agora está botando a gente. Está botando a gente para moer. Virando 20/6/2022 a 20/9/2022. Então,
o brasileiro ele começa a falar assim, gente, tem luz no final do túnel, né? Começa a ter um pouquinho de luz no final do túnel. E ele começa a estar mais questionador. Por quê? Porque passou por um período muito difícil. Então, nós estaremos mais questionadores. Nós estaremos, inclusive, mais agressivos em relação a isso. Lembrando, a gente vai estar num período pré-eleição. Tá? Pré-eleição. Quanto à questão do nosso abastecimento básico e tudo, as coisas vão começar a vir, só que não da forma que deveria vir. Então, o nosso abastecimento ele está de torre com 3 de copas. Então, o que acontece? Vem, mas será que vem mesmo bom? Será que vem realmente de qualidade? Não, não vai vir. Vai vir com atraso, vai vir apodrecido, né? Vai vir aquela coisa que ainda não tá bacana, né? Então, isso vai gerar algumas insatisfações aí, tá? E olha só, a casa 10, o nosso governante agora, ele tá bem, com a bola baixa bastante, né? Baixa bastante aí. E mago com as 4 de copas. Mago com 4 de copas. E acontece alguma coisa que ele fala assim, mas deu alguma coisa ruim. Não dá aqui para visualizar bem, mas assim, sai um spoiler aqui, meu e da Thaís. Algo vaza, e vaza muito feio no clã familiar dele. Entendeu? E vai ser assim, uma coisa que a gente fala assim, que bom. Quando a gente... existe uma retomada aí de trabalho, tá? Será que terá trabalho? Sim, vai começar a ter trabalho, só que, assim, Natália, vai ser uma fase muito melhor, exatamente de 26 a 20/9, mas as empresas elas vão estar mais exigentes. Então, o que acontece? Vamos supor que você trabalha numa empresa como secretária e ganha um salário de 3 mil reais. Você vai trabalhar como secretária, vai ganhar 3 mil reais e você vai fazer secretária, marketing, nananã e nananã. Por quê? Porque você tem o emprego ele começa a surgir, mas assim, quem está ali administrando o seu emprego vai também estar com pouco recurso, a coisa começa a andar muito devagar, tá? E são pessoas que vão estar muito severas ali em cima de você, mas sim começa a aumentar o fluxo. Sim. E aí a gente vê assim, começa a ter uma demanda uma demanda por trabalhadores, né? Com esse eremita ali com Rei de Espadas na casa 6, mas ainda é uma melhora muito lenta, muito gradativa, aquela coisa assim que parece que vai se arrastando. E aí também a gente olha para essa 2 da 7, vai ter emprego? Vai, mas vai estar pagando bem? Não. Não vai ser o suficiente. Tá? Então, assim, é aquela coisa, tá, vamos voltar a movimentar a questão de emprego, mas está pagando muito pouco, porque ninguém tem recurso. Olha essa casa 2 de Namorados com 9 de Espadas. Né? Então, vai estar faltando recursos também de financeiros, né? Uma coisa que a Nath já perguntou aqui 2 vezes. Gente, quem nessa crise vai sobressair? Sim, nós, tarólogos. Todos nós que damos suporte, orientação, conhecimento, pessoas que tratam de qualquer parte na área de saúde mental, e aí eu falo de terapias integrativas holísticas, a área de psicologia e a área de psiquiatria. Principalmente nesse período aqui, ó.
Com essa estrela e as de espadas na casa 8 e o sol com rainha de copas na 12. Exatamente. Então, é focar e aí eu diria assim, nossos colegas e as pessoas de terapias holísticas integrativas, é focar não só no que você está fazendo no seu trabalho de orientação, de antevisão, de colocar o seu cliente, falar assim, olha só, a gente tem um problemaço aqui, mas a gente vai tentar corrigir, você vai levar o seu guarda-chuva para a tempestade, e os suportes, que são terapeutas, que são pessoas que podem lidar de repente, com uma mesa radiônica, com uma apometria, com uma hipnose, tá? Com uma psicanálise. Minha vibe, de repente, não é tarô, mas astrólogos. Por quê? Porque a pessoa vai precisar ter autoconhecimento, ela vai precisar ter sanidade mental para lidar com esse período. Clareza, né? Tem que ter uma clareza mental. Clareza de ideias. Então, é muito aquela coisa assim de que as pessoas começam a buscar auxílios, sabe? E realmente a gente é aquela coisa assim, eu não tô bem, eu preciso de me agarrar a algo, né? Então, naquela derivação passada, lembra que eu falei que começa uma movimentação muito grande por buscar crenças, filosofias de vida. Então, aqui a gente tem esse boom, né? E aqui em tudo, igual a Paula falou, de qualquer tipo de terapia, seja uma comportamental, seja um junguiana, ou seja uma terapia reikiana, uma terapia de floral, seja um tarô, porque a questão que é buscar uma luz, é algo que possa me orientar no que eu preciso fazer da minha vida. Exatamente. Tá? E aqui, gente, olha só que interessante. Quem é a casa 7 do nosso presidente? Alguém que ressurge, né? Desmontado e vem feliz, vem carregado pelo povo. Será que eu preciso falar quem ressurge justamente nesse período de 20/6 a 20/9? Só que essa pessoa ela vem arrebentada. Vem bem arrebentada. E a gente não está com a mandala dessa pessoa aqui, mas a gente fez a mandala dessa pessoa, a gente sabe que essa pessoa não vai estar bem. Até porque a casa 6 dele, a casa 12, está bem debilitada. A gente tem uma saúde bem debilitada, um corpo frágil, né? E tem na 12 um inimigo, né? Esse diabo com valete de espadas é um inimigo. Mas ele consegue. Ele vai conseguir, tá? Então, assim, não é bom afirmar, mas vai conseguir. Vai conseguir. A gente gosta. Sim, vai ter atentado, sim. O Arion vai ter atentado, tá? Vai ter tudo isso, mas vai conseguir. Vai ficar por um fio, né? Você vê a gente sabe, a gente teve aula hoje, um valete de espadas é um arcano que ele deprecia, ele consegue derrubar o arcano maior. Agora, imagina um valete de espadas combinado com o diabo, que não tem escrúpulo nenhum, como seu inimigo oculto. Né? Então, vai fazer na surdina, vai fazer no golpe baixo e vai tentar destruir. Sim. Né? Mas a 9 a 10 dessa casa 7 do presidente está realmente muito boa. Então, é um período que, assim, a economia ela começa a reaquecer, a gente começa a ter, novamente, sim, Cléo, exatamente. A gente começa a ter o emprego, vamos dizer, diria, formal, começa a ser reaquecido, os grandes empresários começam a acreditar, as relações internacionais ainda não estão felizes com a gente. Estão meio que abandonando total o Brasil, né? Assim, relação internacional zero nesse momento, tá? Com essa papisa com 6 de espadas. Então, assim, a gente não tem nenhuma moral fora do Brasil.
A gente não tem moral com ninguém mais ali para negociar, para fechar nada, para fechar nenhum tipo de suporte, de apoio. Ninguém vai. É aquela coisa assim de vamos ignorar aqui o Brasil que não tem mais salvação. Paulinha, esse diabo com valete de espadas, não, ele é péssimo e assim, astrologicamente, isso já está meio delimitado, que é uma coisa que está na rota, digamos assim, meio que está na rota. E na nossa mandala, meio que coincidiu com o mapa natal do, vamos dizer, do inimigo declarado, do concorrente. Do inimigo declarado, não, do concorrente declarado do presidente, e bateu muito certinho. Mas por outras jogadas a gente viu que assim ele vai ficar por um fio, mas ele consegue passar, tá? E é uma situação bem difícil porque são duas pessoas de uma idade bem avançada, né? Então a gente tem que pensar nessa situação aí, tá? Nesse período, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente pode mais falar desse período? Aqui, deixa eu ver se eu faltei alguma coisinha. Aqui a gente também pode ter. Falei da questão do emprego, por quê? Porque a gente começa a ter também uma. Lembrei o que eu queria falar. Essa casa 9, né? Gente, nesse período não é momento de você começar a inventar, abrir empresa, de começar a investir em algum projeto novo, em alguma empresa nova. Não faça nenhum tipo de investimento em projetos, tá? Porque essa casa 9 nossa do Brasil aqui está bem depreciada. Ou seja, se a gente vou investir dinheiro em algum projeto, provavelmente você não vai ter retorno disso, tá? Então, assim, não é o momento para a gente fechar projetos, investir em projetos, começar algo novo que vai depender de você colocar grana, colocar dinheiro, tá? Então, tomem cuidado nesse período. Outra questãozinha. Aqui vai aumentar essa busca, né? Igual eu falei, de terapia, a Paulinha falou de terapia, de qualquer tipo de profissional que me traga uma luz no fim do túnel, que me dê um auxílio emocional, psicológico, né? Um suporte nesse nível. Na outra, a gente viu a questão da filosofia, de buscar crenças. Aqui, olha só, a gente vai estar num período totalmente agressivo, essa casa 3 com o diabo com o valete de espadas. É um período que vai estar entrando nas eleições, que está naquele período, né, de propaganda política, de campanha, né, aquilo tudo. Os ânimos vão estar muito aflorados, tá? Pode ser um período, sim, conturbado de brigas entre a população por questões políticas, tá? Por questões de visão de vida, tá? Daquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho errado, por conta desse diabo com esse valete de espadas, que quer fazer valer o que ele fala, o que ele quer. Essa casa 4, falando também do nosso ambiente, né, que é onde a gente vive, de torre com 3 de copas. Então, assim, vai ser um período delicado, tá? Então, a gente evitar conflitos. Certo? Sim. E aqui eu vejo que pode ter ataques também nas questões religiosas, tá? Que é alguma coisa que já acontece, né? Com as religiões afro aí, que já está acontecendo mais frequentemente agora, mas aqui eu vejo isso intensificado, tá? E aí a gente lembra que é período político, né? Que as pessoas, nosso presidente gosta de falar uma caralhada de merda, falei palavrão. Então, e incentiva, né, as pessoas a fazerem o que elas quiserem, né? Essa coisa do incentivar perder para a rua. Sim, é isso contra aquilo, essa religião contra tal religião. Então, intensifica também esses ataques religiosos, tá? E aqui não é só ataque assim, de intolerância verbal, não. Eu vejo ataque a templo religioso. Atentos, vai. Então, assim, a gente precisa também ficar atento a essas questões. Tá? Deixa eu só responder aqui o Diego. Diego, seguinte, esse valete de espadas, ainda bem que é um valete de espadas.
Primeiro, ele vai dar dois vacilos abençoados. Primeiro, ele não vai conseguir fazer o serviço perfeito, né? Então, assim, ele vai danificar a máquina de quem eu gosto muito, mas não vai danificar tudo, por isso que vai ficar uma torre e não vai decepar tudo. E vai vazar muita informação ruim. E essas informações que já acontecem lá na primeira derivação, elas vão vazar agora. E aí, se a gente derivar assim, bem bonitinho, esse diabo com valete de espadas é um dos filhos do vosso presidente, do nosso presidente, e que vai vazar. E aí, adianto mais ainda, né? Para a gente ficar um pouco mais animado, já que teve tanta notícia ruim. O que diz essas notícias? Essas notícias, elas se referem ao quê? A vacina. A ser desviado vacina. A ter desviado não só dinheiro, como vacina. Então, esse diabo com valete de espadas, ele desviou dinheiro e vacina do povo. Isso vai ser explanado nesse período pré-eleitoral, tá? Então, assim, está na casa de um dos filhos do governador atual da nossa nação, tá? Então, o bom do valete de espadas é que ele não tem foco, ele é né, totalmente, não sabe segurar a própria arma, que isso vai soltar. E vai ser um pouquinho antes do período eleitoral. E aí, né, Thaís, o que acontece com o nosso digníssimo? Qual vai ser o golpe? Sumiu o teu... É na próxima derivação, se eu não me engano. Vamos rodar. Mas olha essa 10, né, do presidente. Olha como que vai estar a imagem dele pública, né? Tem um pendurado com 8 de copas. Tá? Então, ele já não vai estar sendo muito bem visto, porque tem uma exposição que acontece aí. Vergonhosa, vexativa, sei lá, agora não saiu nem a palavra. Vai ser um horror, entendeu? Imagina, assim, vai ser... E tem a ver justamente com o clã dele, uma coisa assim, bem pertinho dele, entendeu? E uma coisa que já aconteceu há muito tempo. O que ele fez, aconteceu essa notícia nojenta de algo que ele fez há um ano atrás. E aí vai explodir, assim. E aí ele vai ter que ir. Deixa eu passar aqui, então. Aqui a gente chega até no finalzinho do ano, mês 9 ao 12. Ou seja, aqui já acontecem as eleições, tá? Eu deixar você falar um pouquinho, Natália. Ih, Natália, eu estou olhando para a Natália Girão. Thaís, vou deixar você falar um pouquinho. Aqui, gente, a gente está falando de um período que a gente vai estar meio de saco cheio com tudo que está acontecendo, com tudo que aconteceu nessa questão da eleição, né? Essa questão das pessoas estarem meio agressivas, de cada um querer provar quem está certo, quem está errado, de querer passar por cima, de ter essas dificuldades também, né, que a gente viu, econômicas. Então, é aquela coisa assim, tá, a gente quer tentar fazer coisas diferentes aqui, a gente quer fazer escolhas diferentes, mas aquela coisa ainda de ficar... sabe, eu acho que aqui essa questão de querer fazer escolhas diferentes, falando de eleição, tá, gente? Mas aquela coisa assim, mas eu não quero votar nesse daqui nem nesse daqui, sabe? Essa coisa de ficar assim, ainda ter essa coisa da população de nenhum outro, essa polarização muito grande, mas, tá? Eu vejo aqui as pessoas, elas tomando atitudes, tomando decisões muito mais conscientes. E aí, é claro, porque a gente passou por muita coisa. Então, tem essa necessidade, as pessoas elas vão ter em mente essa consciência de que eu preciso fazer uma decisão consciente, eu preciso encarar os fatos, eu preciso ver a verdade, né? Essa casa 8 também de justiça com 9 de ouros, é um povo que já está cansado e está exigente,
sabe? Então, tem, assim, muita coisa de exigência também, de exigir, né, que seja me dado aquilo que eu acho que eu mereço, né, esse 9 de ouro, aquilo que a gente precisa para sair desse turbilhão que a gente está passando. Então, pode ser que as pessoas, sim, tenham mais consciência nessa questão, nessa eleição, tá? Que votem mais conscientes, tá? Então, tudo isso que a gente passa ajuda nesse quesito, de trazer consciência de que assim, a gente precisa votar certo, a gente precisa fazer a escolha certa, tá? Nesse momento. Aqui a gente também pode falar da questão da mídia, né? A mídia vai impactar muito também nesse período, tá? Um sol com uma rainha de copas. Tem essa coisinha da rainha de copas ser um pouquinho assim de camuflar um pouco as coisas. Tem, né? A gente não pode negar, apesar que tá com sol, mas é aquela coisa maquiada, sabe? Assim, vamos fazer isso aqui ficar bonitinho, maquiar um pouquinho, passar um batom nessa notícia. É nisso que a gente vai revelar, nisso que a gente vai trazer à tona. Mídia social vai estar bombando, gente, tá? Todas as mídias, não só sociais, todas as mídias de informação. Aqui a gente tem um boom nessas mídias de informação, né? E assim, né? Levando dentro de contexto, a gente está falando de um período eleitoral, né? Então é meio até esperado, né, que isso dê esse boom. Mas olha como que tá essa questão financeira, né? Tá todo mundo com o bolso vazio. Mas aqui tem uma coisa muito boa, gente. Nesse período de 20/9 e 20/12, novamente, a crise de abastecimento que estava instalada, ela normaliza. Olha quanto tempo a gente passa numa situação difícil. Para pensar, 9 meses numa situação que vai faltar eletrônico, vai faltar alimento, vai faltar combustível, vai faltar material de limpeza, vai faltar plástico. E aí a Casa 4, ela estabelece. E a 4 dá 4, né? Como o brasileiro ele tem essa cultura, então tá bom, né? Agora estabeleceu, então vou largar o para lá e tá tudo bem. Porque o brasileiro tem isso. Em vez de ele continuar fazendo o que ele estava fazendo, ele abandona. Tá? Eu já respondendo a Natália antes dela perguntar, sim, vai melhorar os empregos, sim, porque a Casa 8 melhora. Tá? Não é só a 7 que a gente olha dinheiro, a Casa 8 melhora. Só que as relações vão estar agressivas ainda por causa desse diabo com esse valete de espadas, Natália. Entendeu? Essa Casa 6, para mim, me dá muita impressão das pessoas mesmo brigando por emprego. Brigando por emprego, as pessoas vão estar muito agressivas, entendeu? Vai ter dinheiro, vai voltar a ter dinheiro circulante, vai. As relações internacionais vão começar a falar assim, caramba, agora esse país ele voltou a ter esperança. Aí, gente, a gente vê uma estrela na Casa 11, gente, quase... E agora a melhor notícia da noite, eu acho, né? Por que as nossas relações públicas melhoram tanto? Por que tem dinheiro entrando no Brasil vindo de fora? Porque a gente troca de presidente, gente. Olha só. Troca de presidente, a Casa 10 está sendo trocada. Olha só que espetáculo, a Casa 10 está sendo trocada. A Casa 10 da 10 tem um puff, entendeu? E sim, essa pessoa que está atualmente no governo vai atacar, vai brigar, vai espernear, vai criar tudo que puder, mas não vai ter como. Não vai ter como. E isso é um espetáculo. Isso é um espetáculo, né? Né, Jana? É um espetáculo. Inclusive, agradecendo aqui a Janaína Melchior, que foi o suporte para ajudar a gente aqui a desenvolver essa mandala. Obrigada, Jana. Coração. Janaína Melchior, bota seu Instagram, que agora deu um branco total aqui. Acho que é Lua Nova Tarô. Coloca aí pra gente, Jana, para o pessoal te acompanhar também. Por favor, bota teu Insta. Eu vi uma mensagem aqui da Ana, bem legal. Essa Casa 9 seria o judiciário tomando frente aos processos eleitorais? Eu também acredito que pode ser, sim. Não que toma frente, mas sabe de ficar bem ali, assim, acompanhando rigoroso. De pertinho. Rigoroso, por causa desse rei de espadas.
Agora vai ser tudo muito lento, tá, Paulinha? Tipo assim, qual o nome? O eremita, ele faz as coisas muito demoradinhas, mas o rei de espadas, ele é correto, tá? Ele é íntegro, né? Nessa parte, o rei de espadas, ele é íntegro. E quando a gente vê a papelada das eleições, tem uma estrela com as espadas. Então, essa papelada, esse voto vai ser limpo, tá? Agora, a casa 4 da eleição vai ter baderna na rua, vai ter ataque na rua, tá, gente? Então, assim, em tempos de eleição vai ter ataque na rua, vai ter pancadaria, vai ter aquelas coisas horrorosas. A gente tem uma roda com 5 de ouros na casa 4 das questões políticas. Aquele negócio de pancadaria, de tipo, vai ter, sabe? Esses 5 de ouros, essa pessoa capenga, é justamente assim, pessoas machucadas mesmo, tá? Ana, ai, desculpa, Paulo. Ana Jacinta, tá na 10, tem um pendurado com 8 de copas, tá? Isso. E tem uma coisinha também, a questão da saúde do Brasil aqui, a saúde vai dar uma afrouxada, tá? Sim. Essa coisa do o pessoal volta a trabalhar, volta para as ruas, essa casa 4, né? Imperatriz com 10 de copas, para mim, é liberação de eventos grandes, de show, de aglomeração, aquela coisa. Vamos voltar, né? Vamos para a rua, vai voltar para o normal, nossa vida. E aí o que a gente começa a se descuidar, tá? Da saúde. Olha a casa 3, a gente se expondo mais, né? A gente estava com eremita, né? Então tem uma exposição maior aí, as pessoas estão mais confiantes. E aí a gente olha para essa 6 e para essa 12. Então, assim, a gente ainda tem riscos, né? Essa coisa do vírus, né? Do Covid ainda está ali, né? Os riscos, eles ainda existem. Mas essa coisa né? Vamos curtir a vida, né? Então, tem sim aglomerações, as pessoas vão sim se expor mais, e aí aquela coisa, a gente não pode esquecer que a gente ainda vai estar passando por um período que é turbulento nessa questão dos riscos à saúde, tá? Então a gente não pode descuidar, não. Esse período vai ser o período justamente do Rock in Rio, gente. Olha só essa Imperatriz com esse 10 de copas, olha essa 3, entendeu? Então o pessoal vai para o Rock in Rio. Esse evento vai acontecer e vai ser muito doido. Vai ser muito doido. Vai acontecer e vai ter uma exposição aí muito louca. Mas aí a gente ainda não tem como é que... Não, vai ter exatamente isso aí, sim. Vai ter isso aí, sim. Só que olha só, olha a casa 11, o Cléo. Tem uma estrela brilhando. A Cléo Regioli está perguntando sobre se teremos Lula ou Bolsonaro na presidência. Eu diria que Bolsonaro não, porque eu vejo que ele perde essa eleição, tá? Isso não, mas eu acho que ele chega a competir. Ele vai, eu acho que vai competir, sim. Porque tem um diabo com valete de espadas lá enchendo o saco, falando que quer competir, que precisa competir. E justamente existe uma massa de pessoas querendo que ele vá, entendeu? Mas quem leva é o concorrente declarado dele. Por isso que está brilhando essa estrela na casa 11, né? E as coisas estão vindo a melhorar, as coisas estão... enfim. Dá aquele ar assim de, nossa, vai passar, né? Essa coisa vai... Vai passar. Vai passar. A Nath falou... a Nath pegou, né? Que a 6 das 6 tem a estrela com as de espadas, né? Que é bem a questão da exposição, né? E são arcanos que indicam problemas de Covid, né? De gripe, e por aí vai. Exatamente, Covid e variante, né? Todas essas variantes aí vão
Fátima, eu acho que o Moro apoia o concorrente declarado do atual presidente. Tá? Sim. Eu vou voltar um pouquinho nessa mandala aqui, porque aqui a gente tem na campanha eleitoral já, né? Sim. Então, deixa eu ver se é nessa aqui. O presidente está ali. Não é, acho que é na última derivação. Daniele, o Bozo tem um super fã-clube. Apesar de tudo, ele tem um super fã-clube. Vai para o segundo turno. A casa 4 da eleição, aquela rota com 5 de ouro, vai ter showmício, vai ter briga na rua, vai ter gente machucada, vai ser horroroso. Assim, aquela coisa que eu vou falar assim, para que o Brasil precisava passar por isso num cenário pandêmico, doente, a gente passando por várias crises, vai ter tudo isso, mas infelizmente o brasileiro não aprende com as coisas. Eu acho que chega assim. Chega no segundo turno, sim. Porque o que acontece? Abre uma investigação, Simone, pelo vexame que ele vai pagar ali com aquele pendurado com 8 de copas. Mas o problema é que a investigação é eremita com rei de espadas. O eremita, ele vai devagar, ele realiza no dobro do tempo. Então, não vai dar tempo de punir ele. Vai punir com o rei de espadas, sim. Mas ele chega para o segundo turno. Mas aí depois ele cai fora. Até porque, se a gente for olhar aqui, ele já está bem enfraquecido, né? Essa 1 e a 3 é a 8 dele. Então, eu acho que vem realmente uma bomba que mexe muito com ele, né? Porque ele estava todo nervoso, né? Mexe muito com ele, mas a questão toda é que, assim, vai chegar muito, não é que vai chegar muito perto da eleição, mas vai chegar no trimestre da eleição. E aí, no trimestre da eleição, a 10, que é o céu da mandala, a gente tem um pendurado. O pendurado é um arcano lento. O eremita que está na 9 é lento. Então, para julgar esse cidadão da 10, vai ser lento. Então, ele chega no segundo turno porque realmente as pessoas que apoiam o atual governante, existe uma massa ainda muito grande, tá, de pessoas negacionistas, mas quem leva não é ele, não. Aqui, para mim, está bem claro que ele perde a eleição. A 10 dele com torre, né? Apesar de estar com esse 3 de copas. E assim. Eu só não acho que ele vai ser preso. Preso, assim, esse gostinho não vai rolar. Mas ele levar a presidência não leva. O que eu acredito que um dos filhos possa ser indiciado, possa vir a ser preso, mas ele não. Mas aí isso seria uma outra live, um outro assunto, uma outra coisa. Passar para o próximo período, então, que é o último, que é de 20 de dezembro a 20 de março. A gente já está falando de presidente, então já vou falar dele logo, né? Eu vejo que na última derivação a gente viu que ele tem essa questão de pode perder as eleições. Aqui, para mim, eu acho interessante porque parece que ele vai perdendo um pouco as pessoas por volta dele, todas assim, todas preocupadas, né, com que essa associação com ele pode acarretar nelas. Esse namorados com 9 de espadas, sendo o círculo do Bolsonaro, nosso presidente, essas pessoas desse jeito aqui, tipo assim, nossa, o que eu fiz, né? Por que eu fui me meter nisso? Então, ele pode ter, sim, aqui, a 7 dele, se a gente for ler como as alianças que ele faz, né? As pessoas que têm aliança com ele dentro do governo, estão meio de saco cheio já, né? De tentar ajudar, de tentar de mexer os pauzinhos, é aquela coisa assim de cruzar os braços mesmo, né? Não vou mais dar suporte. Então, eu acredito que ele pode perder, sim, muitas alianças ali.
E pode sim vir, né, desse problema que a Paula já falou, que a gente viu lá ele pendurado com 8 de copas, alguma coisa sendo escancarada ali, né, colocando ele nessa posição, que as pessoas começam mesmo a se afastar dele. Ele perdeu um pouco dessas alianças, desse suporte que ele tem dentro do governo. Tá? Nesse período específico, gente, apesar de eu entender que o concorrente do declarado do atual presidente seja eleito, ele vai estar com a saúde muito fragilizada. E aqui eu vejo ele com Covid, tá? Por que ele vai estar com Covid? Por causa da casa 6 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É namorados com 9 de espadas, tá? A 6 da 6 dele. Mas de quem você pegou, Paula? Então, olha só. Nosso presidente. Nosso atual presidente nesse período. Aí, olha a casa 6 dele. Sim, é namorados com as espadas. Agora aí. Então, eu acredito que nesse período ele vai estar com Covid, e aí a gente tem que pensar que a idade desse homem, uma série de coisas desse homem e tudo. E, infelizmente, tá? Uma casa 12 de estrela com as de espadas para a saúde desse homem, a gente pode ter aquele gostinho delicioso de ter esse homem 3 meses e, de repente, ele não ficar. Sim. E aqui a gente começa a ter melhora, tá, gente? Então, assim... Melhora. A gente tá com essa casa 1 de pendurado e 8 de copas, mas, assim, aqui eu julgo ser bem reflexo da última derivação, tá? De tudo que acontece. Então, assim, o pessoal bem desgostoso, bem aquela coisa de estar bem descrente com as coisas, né, que foram escancaradas. Então, assim, aquele pessoal que às vezes está até meio incrédulo, né, que fica reclamando, mas como aconteceu isso, né, como deixaram acontecer isso, mas esquece que a população inteira meio que vendou os olhos lá atrás, né, a gente falou disso, das pessoas negarem enxergar realmente a realidade que estava acontecendo. Mas aqui a gente pode ter o quê? Tá? Vai melhorar economicamente, melhora a questão dos empregos, o controle, né, da questão da Covid aqui, eu vejo melhora também. Eu acredito que até, né, esse final desse períodozinho aí, a gente consiga, enfim, estabilizar um pouco esse sistema de saúde, dar uma desafogada, tá, em tudo isso. A questão dos projetos ali, de empresas começam a ser... Sim. A Ana pergunta se o Alckmin pode ser vice. Pode. Pode. Então, aqui a gente começa a ter uma melhora, tá? Tanto de emprego, quanto também, assim, apesar que está meio arrastando, mas essa questão de comida, de alimentos básicos, também melhora um pouquinho, tá? Mas o que a gente pode ter escassez aqui, tá? Escassez de eletrônicos, tá, gente? De eletrônicos, de celular, de computador, de automóveis, tá? A gente pode ter escassez nesse sentido, ter dificuldade de comprar equipamentos eletrônicos, principalmente de comunicação, viu? E equipamentos de locomoção, né? Veículos de locomoção. Então, aqui a gente pode ter essa depreciação, essa dificuldade, tá? De encontrar esse tipo de equipamentos e de veículos. Mas a economia melhora. As relações internacionais ali, eu acho que se estabelecem realmente assim, começa a ter de volta uma confiança dessas relações internacionais, essa justiça com 9 de ouros, para mim, essa justiça ela está muito bem aspectada, no sentido mesmo de ter confiança, de ter das pessoas de fora terem confiança de investir novamente no Brasil, começar a investir novamente no Brasil, começar a fazer contratos de exportação, de compra. Então, eu acho que isso daí traz uma ajudinha para essa questão aí, tá? Do Brasil.
Paula, falei demais, né? Não, tá ótimo, perfeita. Uma coisa que, assim, é uma regrazinha, isso, né? Vamos lá, créditos, Bailiza Golba. A gente olha ali a casa 12, um eremita com rei de espadas. A gente está terminando esse período, 20 de 3 de 2023. O eremita realiza em 2 anos, com rei de espadas, com retidão, com botando a casa em ordem, botando tudo bonitinho. Então, quando que o Brasil vai ficar legal? Quando que a economia vai ficar legal? Em 2025. Gente, é para ficar arrasado? Não. É para entender que teve um processo muito ruim em 2020. A gente está tendo uma pancada de novo em 2022, tá? E a coisa vai realmente corrigir em 2025, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar, em 20 de 12 de 2022 a 20 de 3 de 2023, a gente tem novamente a nossa vida sendo organizada. Mas, se a gente repetir os padrões que a gente estava repetindo antes, o ciclo volta. O ciclo volta. Eric, eu acho que essas doenças, Covid, Ômicron, todas as variantes, essas coisas, vão ser várias vacinas que a gente vai ter que tomar anualmente, entendeu? Assim, essa nossa casa 12, esse eremita com rei de espadas, é uma correção que ela vai ter que ser retificada, 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 retificada. E anda lentamente porque também existe um interesse aí de andar lentamente. A casa 6 tem uma dama de copas, né? As coisas andam maquiadas. A humanidade não aprende. A verdade é essa. A gente deveria pensar em algumas coisas, algumas soluções mais simples. A gente deveria viver coisas mais simples, a gente deveria. Mas a gente tem o arcano 15, né? Então não tem como. É até uma hipocrisia minha numa live falar que de repente eu, Paula Moore, vou mudar de uma hora para outra. Vou parar de usar aqui o meu celular, vou falar para o meu vizinho se ele está precisando de açúcar, se ele está precisando. Sim, quando a coisa apertar, talvez muita coisa eu mude, tá, gente? Mas é difícil mudar. A transformação, ela é difícil, ela é dolorosa. E a gente está aprendendo. A gente está aprendendo, tá? Esse negócio que a Thaís falou de escassez de eletrônicos, escassez de tudo que tem a ver com automóveis, né? Tem essa roda com 5 de ouros, ou seja, tudo que é mecânico, tudo que gira. Isso já vem acontecendo desde o primeiro período da mandala, só que é como se chegasse nessa última derivação, a coisa ficasse meio escancarada, sabe? Escancarada. Então, assim, eu digo que é meio tosco, mas assim, quem depende mesmo de celular, eu não vou dizer assim, compra o melhor celular, mas assim, um celular básico você deveria ter agora, entendeu? Que vai faltar, isso é uma coisa que vai faltar. Bem, carro, todos populares, a tinta vai ser a básica, o que realmente mais me preocupa aí são as questões de remédio. Faltar remédio na prateleira, entendeu? Não ter remédio, porque sem remédio a gente fica sem saúde, né? Para curar desde uma gripe até uma outra coisa. Os supérfluos a gente passa, gente. A gente passa. Tá? Sim. Mais alguma coisa que você queira complementar, Thaís? Não, acho que a gente conseguiu falar. Então, uma coisa que eu gostaria de botar aqui, eu não sei se a Isis Azevedo está na live, mas a Isis Azevedo é uma excelente profissional que trabalha com produtos veganos, trabalha com mesa radiônica, trabalha com terapias integrativas, é uma excelente terapeuta,
tá? Inclusive, uma pessoa que cuida de mim perfeitamente. Tem profissionais de hipnose, profissionais... agora eu vou esquecer o nome. Espaço Amar Terapias, tá? É da Lili. Lili Amar Terapias. Também é uma excelente terapeuta, trabalha com diversas terapias, reiki, mesa radiônica, enfim, uma série de coisas. Tem excelentes astrólogos, tem a Mel. Quais são? A Mel, eu vou colocar aqui o Instagram dela, que eu já tinha pegado aqui. Vou pôr o da Francesa dos Banhos, que é onde ela produz banhos energéticos sobre demanda. Ela vai estudar o seu caso, vai fazer um banhozinho próprio. É personalizado para você, o que você precisa, com as ervas que você precisa, que vão te auxiliar. Então, assim, eu super indico também. E aí, gente, quem tiver também, quiser indicar aí, que faz alguma terapia, aproveita aí o chat, porque a gente vai precisar, né? Então, acho que abre aí para vocês, quiserem divulgar aí, podem ficar tranquilos, pode divulgar no chat aí. E lembrando, as coisas começam a apertar daqui a um mês, então, assim, procurem os tarólogos que vocês confiem, procurem os profissionais que vocês confiem. Esse é o momento de vocês mapearem, tá, a vida de vocês, para vocês terem uma questão de poderem se antever, entendeu? Então, é assim, é a hora, é agora, tá? Não deixa a onda chegar para tomar o caldo, né? Então, é isso. Fê, coloquei aí, tá? Essa aí, a Francesa dos Banhos, do Instagram. É maravilhosa. E ela faz coisas sob encomenda, é sensacional. A Tabata perguntou, ó. Essa live aí, jogar para a Paula. Thaís, você é minha casa 7, você é a pessoa da tecnologia e, por mim, tudo fica salvo. Então, fica salvo, viu, gente? Vai ficar salvo. E aí, vocês ajudam a gente a compartilhar. Então, manda para quem não está aqui, não assistiu, seu coleguinha. Depois comenta aqui no vídeo que ficar salvo. Isso aí. Para a gente continuar a fazer esse trabalho com vocês, tá bom? E quem precisa... Eu e a Paulinha estamos com um grupo de estudos. Tem vários alunos nossos aqui que podem falar. A gente teve a primeira aula hoje. Foi ótima, eu amei estar com todo mundo. Então, quem quiser informação, quem quiser fazer parte, procura eu ou a Paulinha, tá? A gente passa informações para vocês. A gente está com a agenda aberta. Quem precisar também de consulta, quiser fazer um atendimento personalizado para planejar esse 2022, né? Olhando para a sua vidinha, para o seu contexto específico. Então, a gente está aqui, tá bom? Lembrando que cada pessoa é única em seu cenário, né? Então, é isso que é importante. Aí a Ana Paula, ó, trabalha com ervas também. Super indico, uma fofa. Exatamente. E é isso aí, gente. Vamos nos comunicar mais e principalmente nos apoiar mais. Que assim a gente faz uma grande rede, principalmente de amor, de bem, entendeu? E de solidariedade, que eu acho que é isso que a gente vai precisar. Tá bom? Isso aí. Gente, ó, um beijo. Obrigada de coração para quem... Gratidão imensa. Gente. Um bom restinho de domingo, uma semana excelente para vocês, produtiva, tá? Um beijo, até mais. Beijo, beijo, beijo.